aqui com o grão-mestre da grande loja maçônica do estado do Rio Grande do Sul, que vai conceder uma entrevista ao site Fala Serra, e onde eu gostaria de dizer bom dia, irmão Gilberto Moreira Mussi. Bom dia, Sandro. Inteiramente à tua disposição para o que tu desejar. Irmão, agora vai ter um evento em Porto Alegre, que é a reunião da Confederação da Maçonaria Interamericana. Eu gostaria que o senhor nos falasse o que representa isso e qual a amplitude desse evento para o Rio Grande do Sul e para a maçonaria rio-grandense. Eu diria o seguinte: para o Rio Grande do Sul e para a maçonaria brasileira é um fato do mais alto significado. Nós teremos uma reunião da 5ª Zona da Confederação da Maçonaria Interamericana aqui no Rio Grande do Sul. A confederação abrange maçonaria da América do Sul, América Central e América do Norte. Então o significado é enorme. Por que isto? O mundo mudou. Hoje o que nós temos na área da comunicação, a globalização, esta área de informática que tem, mudou o mundo todo e a maçonaria está atenta às mudanças que estão acontecendo. Isso nos leva a 2 ou 3 atitudes fundamentais dentro da maçonaria. Melhorar o nosso relacionamento com a sociedade. A maçonaria tem que estar mais permeável e permeando-se no meio da sociedade. Para quê? Porque o que acontece com a velocidade que acontece hoje muda inclusive a convivência da maçonaria internacional. Isso nos leva a algumas discussões que estamos fazendo e faremos aqui em Porto Alegre, dando um pontapé inicial para uma grande discussão em toda a América. Sim. O que nós precisamos mudar? É uma pergunta. E não tem resposta. Nós é que teremos que dar as respostas. E nós temos diferenças, não só no Brasil, em toda a América Latina, põe a América do Norte ainda aumentam mais as diferenças entre a maçonaria mundial. E como a maçonaria é uma entidade que existe em todo o mundo, as dificuldades hoje para a maçonaria atual são enormes, e para nós racionalizar a nossa atuação, racionalizar a nossa linguagem, deixá-la hoje adequada para o momento que nós estamos vivendo, essas conversas sem definições conclusivas têm que começar a acontecer. Nós temos que ir trocando ideias entre nós, e começa aqui em Porto Alegre. Estará aqui a maçonaria brasileira presente. Em primeiro lugar, se nós queremos falar lá no meio da América Latina, nós temos que aqui no Brasil razoavelmente uniformizar a nossa linguagem. O que a maçonaria brasileira entende de sua atuação na época atual? Então esse é o momento que nós estamos vivendo, e rapidamente traçando assim o que vai acontecer, essa é a nossa ideia. Estarão presentes as maiores autoridades da maçonaria regular do mundo. Estará presente aqui o secretário-geral das grandes lojas regulares do mundo. Vem pela primeira vez no Brasil, quer conhecer a nova maçonaria brasileira. Sim. Não aquela que se dizia, aquela que aconteceu há 100 anos atrás. Maçonaria de hoje, de 2011. Estará aqui, só para completar as figuras, estará aqui o secretário-geral das 51 grandes lojas dos Estados Unidos. Cada um dos estados norte-americanos tem uma grande loja. São 51 grandes lojas nos Estados Unidos. E este secretário-geral das 51 estará aqui também pela primeira vez para nos conhecer. Aqueles que estarão sediando agora em maio, na Colômbia, o grande encontro da maçonaria mundial, presidente e secretário estarão aqui conosco também. Então, as visitas que virão são da mais alta importância, o momento e o teor da discussão é do mais alto significado para a maçonaria gaúcha e para a maçonaria brasileira. Gilberto, a gente tem visto uma mudança, digamos assim, na base da maçonaria
não só do Rio Grande, mas acho que em todo o país. A sociedade, digamos, os membros da ordem, eles têm se sentido de uma maneira ou de outra mais comprometidos com a causa social. Então, a maçonaria tem passado de secreta para discreta, mas mais atuante, ou pelo menos pela nova, digamos, orientação que tem dado nos últimos anos, deve se aproximar mais da sociedade brasileira. O senhor tem visto isso com uma intensidade maior aqui no Rio Grande do Sul? Tenho, e digo afirmativamente com muita convicção. Nós temos dezenas de municípios aqui no Rio Grande do Sul onde a atuação da maçonaria está atingindo níveis exemplares. Primeiro, a maçonaria preocupada realmente com assuntos que dizem respeito à comunidade. Nós temos na área da saúde, nós temos aqui lojas maçônicas se envolvendo com a administração da área hospitalar, para que possa prestar melhores serviços para a comunidade. Nós temos na área de benemerência, nós temos aí clubes de idosos, juventude. Nós temos um projeto da juventude assistida, que é o combate à droga, com todas as entidades de parceiros. Nós não estamos escolhendo parceria. Nós temos o Movimento Tradicionalista Gaúcho, o MTG, que fez parceria conosco, grande loja. Estamos imbuídos, CTGs e lojas maçônicas de mãos dadas, fazendo palestras por este Rio Grande, em CTGs, lojas maçônicas, anfiteatros, buscando exatamente conscientizar a sociedade toda desta luta contra a droga. Nós temos atendimento à terceira idade, nós temos, e não fazemos restrições, que a maçonaria tem envolvimento administrativo, político, partidário dentro da sociedade. Então hoje, o que nós vemos, e digo sempre com muita convicção, a maçonaria tem que ser um instrumento do desenvolvimento da comunidade. E a comunidade tem que saber da existência da maçonaria e daquilo de bom que a maçonaria está fazendo no meio da sociedade. Isso. Até Gilberto, muitos irmãos, muitos membros da maçonaria, eles se sentem preocupados tanto com administrações, tanto com, digamos, com a evolução da corrupção no país. Então, a maçonaria sempre foi vigilante a isso, e eu acredito que, na opinião da maçonaria e das pessoas que ali frequentam, a maçonaria é vigilante em todos esses sentidos também, né, irmão? E digo mais ainda, Sandro, para ver, o pessoal da CMI que está vindo aqui nos propor esta nova fase da maçonaria, de participação e de conversação inicialmente dentro de casa, mas na verdade o desejo é esse, que a maçonaria efetivamente participe exatamente nessa linha que tu estás falando, e que é o que a maçonaria prega, a corrupção que campeia, eu não vou dizer só no nosso país, mas também no nosso país. E às vezes, se eu não posso mudar o que está acontecendo no México, eu tenho que procurar ajudar a mudar aquilo que está acontecendo aqui no Rio Grande. Exatamente. São estas coisas, a maçonaria está vendo com este enfoque, não apenas aquela maçonaria que nós tivemos, prestou serviços extraordinários, épocas em que ela realmente teve que estar escondida, ela chegou a ser banida em alguns momentos, mas com as mudanças que houveram no mundo, com esta globalização e com essa ferramenta extraordinária que está aqui no nariz de todos nós, que é a internet. Hoje nós temos que repensar a nossa participação, a nossa atuação, e esse repensar é o que nós estaremos dando pontapé inicial aqui em Porto Alegre também. Eu fico muito feliz, até porque eu imagino que uma cidade onde tem uma loja maçônica não deve se omitir e compactuar, digamos, na própria omissão, com coisas erradas. Então, eu acredito que o membro da maçonaria, sendo um homem livre de bons costumes, ele vai ter que agir de acordo com a sua convicção em proteção à sociedade, né, irmão? Concordo integralmente contigo. Eu assino embaixo no que tu estás dizendo. Sempre que eu tenho ido em qualquer município aqui no Rio Grande como grão-mestre, quando está a sociedade reunida,
a loja maçônica completando o aniversário, ou o município completando o aniversário. Eu tenho dito sempre, feliz do município que tem uma loja maçônica. Esse município, até sem saber, ele tem um grupo de homens responsáveis, dedicados pelo bem-estar da comunidade, querendo que as coisas aconteçam com correção, com dignidade, com decência e com honradez. Esse grupo são os maçons que silenciosamente se reúnem na busca da melhoria da sociedade. Então essa é a nossa tarefa, eu concordo contigo, e se não for assim, não teria sentido ninguém ou nenhum de nós estar na maçonaria se os seus grandes objetivos, seus feitos históricos, nós não pudéssemos hoje, na atualidade, estar aplicando no dia a dia de cada município. Irmão, agora para completar, eu gostaria que o senhor desse um recado. O que a sociedade gaúcha pode esperar da maçonaria, que vai ser agora, digamos, renovada, já tem uma aproximação maior com a sociedade? O que a sociedade gaúcha e brasileira pode efetivamente contar com a maçonaria? A sociedade gaúcha e brasileira poderão continuar contando com a maçonaria, com aquilo que a maçonaria fez ao longo de sua história. Se nós olharmos o Brasil, e tu falou em sociedade brasileira, nós temos a participação da maçonaria na independência do país, nós temos a participação da maçonaria na proclamação da República, nós temos a participação da maçonaria na abolição dos escravos. Só para falar em 3 conquistas extraordinárias do nosso país. Aqui no Rio Grande, a Revolução Farroupilha é um exemplo. Aqui no Rio Grande, a participação da maçonaria, chegamos a esse ponto de, na Revolução Farroupilha, nós temos idealistas dos dois lados, imperiais e republicanos, numa luta que conseguiu-se a paz em Poncho Verde, a figura do Caxias, que na época chegou a ser a mais alta autoridade da maçonaria brasileira. Nós sempre temos tido ao longo da nossa história a participação da maçonaria aqui no Rio Grande do Sul também. E acredito que continuamos essa caminhada com a mesma disposição, nos adaptando às necessidades da hora presente, que não é a cavalo, hoje é com o computador na mão. É verdade. Não é apenas dando discurso, que é nós virmos para linhas de frente, sermos exemplos do que nós pregamos. Exatamente. Agora o senhor falou da Revolução Farroupilha e a maçonaria gaúcha deu um passo importante na formação ou na idealização do Pacto Federativo. O Pacto Federativo, se a gente for analisar, não é nada mais do que aquilo que foi pedido em 1835, ou seja, uma melhor distribuição das riquezas. Agora, tem tomado força esse Pacto Federativo, acredito que isso não pode ficar somente na conversa, e eu gostaria que o senhor, agora para completar, me dissesse a importância do Pacto Federativo para as cidades, até porque, tendo em vista a má distribuição da renda no Brasil, não sobra, digamos, para as administrações municipais, 13% de um bolo todo, ou seja, muito pouco para manter a saúde, é muito pouco para manter a educação. Eu acho que a maçonaria do Rio Grande, mais uma vez, levanta uma bandeira que já levantou há muitos anos atrás, em busca da liberdade e em defesa do povo gaúcho e brasileiro. Eu diria, Sandro, nós realmente estamos empenhados com um novo pacto federativo para o nosso país, dentro desta linha que tu colocas com correção. O que nós precisamos ver, e digo assim com muita franqueza, embora com preocupação e tristeza, as diferenças no nosso país são muito grandes, inclusive de posicionamento, inclusive dentro desta própria luta por um novo pacto federativo, nós temos estados que têm posições absolutamente antagônicas. Nós no Rio Grande do Sul estamos conscientes, a maçonaria no Brasil inteiro tem procurado essa caminhada e vamos continuar essa caminhada com um passo firme, com um passo decidido. Nós precisamos redefinir isso que tu estás colocando, nós precisamos redefinir quais são as atribuições do Estado, do município e do governo federal. E redefinindo essas atribuições com clareza, as responsabilidades com clareza, as competências com clareza, nós possamos então, em cima desses dados, redistribuir
o bolo de arrecadação financeira, que a cada mês que passa a imprensa está nos dizendo que bateu um novo recorde de arrecadação, mas a grande fatia continua cada vez mais ficando com o governo federal. Que evidentemente nós temos que entender com naturalidade, não vai abrir mão da noite para o dia desses valores fantásticos que tem arrecadado. É uma luta que tem que ser contínua, persistente, segura, firme, com objetivos definidos. Nós, maçonaria brasileira, continua com esse objetivo, caminhando com essa finalidade e lutando dentro das armas e das forças que tem, para que possa avançar e esse novo pacto federativo possa ser uma realidade dentro do nosso país. Sim. Eu também não poderia deixar de comentar sobre a Maçonaria Unida, né? Então, muito nos alegra, digamos, essa digamos, perfeição de união entre a maçonaria do Rio Grande do Sul, que é a grande loja, a maçonaria do Brasil e a maçonaria rio-grandense através do GOB. O que representa isso para o senhor? Significa uma união maior entre as potências, que obviamente todo o maçom tem a ideia de colocar em prática aquilo que é melhor para o Rio Grande, né, e para o Brasil. Se no Brasil nós temos algumas diferenças, e eu vou corretamente colocar a grande loja maçônica do estado do Rio Grande do Sul, o Grande Oriente do Rio Grande do Sul e o Grande Oriente do Brasil, Rio Grande do Sul. Nós vivemos respeitosa, fraternalmente, maçonicamente as três potências aqui no Rio Grande. Já em todos os estados brasileiros não acontece assim. Nós temos estados em que há diferenças entre as potências e muitas vezes não há nem convivência. Então essa é uma primeira etapa que nós temos que dizer com muita clareza, nós precisamos superar. Nós estamos recebendo aqui, você vê, a maçonaria latino-americana, do México para baixo todos os países, do México para o Sul, América Central, América do Sul. Nós estamos trazendo aqui as grandes lojas norte-americanas, os Estados Unidos estão chegando aqui, porque nós queremos ampliar esta visão da maçonaria brasileira. No momento que nós ampliarmos esta visão, é evidente que vai ficar claro, absolutamente impossível de continuar vendo, dissensões e diferenças nossas dentro do país. O Brasil terá de ter uma postura única, que hoje nós ainda não temos. Então isso para que se veja as dificuldades com as quais nós temos que conviver. Até porque, numa conclusão assim, Sandro, nós não estamos vivendo e trabalhando com santos, nem com pessoas perfeitas. Nós estamos trabalhando, lidando com pessoas imperfeitas, com criaturas humanas, cada um de nós com as imperfeições que nós temos, e isso nós temos que ir multiplicando e traduzindo para que o Brasil todo, logo aí adiante, num prazo menor possível, nós temos uma única posição, uma única visão e unida toda a maçonaria dentro daquilo que for possível unir. Porque também é com tristeza que eu digo, mas nós estamos falando e publicamente, nós temos potências maçônicas hoje no nosso país que são irregulares. Nós temos alguns grupos que aproveitam a maçonaria para fazer comércio da maçonaria, vendem caro uma entrada de um sócio, não é? Usam e abusam desta parte financeira como objetivo único, muitas vezes, até como falcatrua, como forma de serem processados por aquilo que estão fazendo, que não condiz com o objetivo, com a ideia da maçonaria universal, com os objetivos que a maçonaria foi criada e tem, ao longo dos séculos, passado incólume. Mas hoje nós temos essas realidades também. Nós temos até maçonaria na internet, e temos até maçonaria de graça na internet, feita exclusivamente para procurar bombardear ou liquidar a maçonaria regular. Então estas lutas são das criaturas humanas, nós estamos nesse meio de dificuldades, mas aí é que nós temos o ideal, aquilo que a maçonaria nos coloca à disposição, que vale a pena continuar lutando pela decência, pela honradez e maçonicamente continuar trabalhando. Ok, irmão, eu desejo para o senhor toda a iluminação possível nessa reunião, que tudo nessa reunião seja tratado de uma maneira ampla
e que dali colhemos bons frutos, não só para a maçonaria, mas principalmente para o nosso objetivo maior, que é o bem-estar do gaúcho e do cidadão brasileiro. Muito obrigado. Eu posso dizer, Sandro, com muita alegria, eu tenho convicção de que o Deus de cada um de nós, que na maçonaria nós chamamos de grande arquiteto do universo, ele vai participar dessa reunião também da CNI e os resultados, por certo, serão os melhores possíveis. É verdade, é verdade. Muitíssimo obrigado e, mais uma vez, desejo toda a sorte do mundo para o senhor. Para ti também. Muito obrigado. Obrigado.